E aí, galerinha, voltamos, beleza? Professor Zitônio Maia, com você agora, tá? Pra gente arrebentar. Galerinha da segunda série, capítulo de número 10. Lembrando, relações lógico-semânticas, tá? Observando as relações de dependência entre os enunciados. Vem comigo, vamos lá, venha comigo. Interpretação textual, galerinha da segunda série, aula 2, tá? Lembrando que a aula 1 nós fizemos a apresentação do conteúdo, tá? Olhamos algumas relações que se estabelecem. Vimos na aula anterior a relação de concessão, finalidade e causalidade. Então, nesse momento que nós vamos chamar de aula 2, de parte 2, nós vamos complementar, vamos finalizar o nosso capítulo de uma forma muito show, tá? Muito show. E a minha alma está super alegre, como vocês estão vendo, tá? Eu estou super feliz. Isso tudo contribui para que tenhamos um momento mágico, tá? Maravilhoso e muito produtivo. Capítulo de número 10, relações lógico-semânticas, enunciados de sentidos dependentes. Lembrando que são relações, tá? Que se estabelecem entre as orações, entre os períodos, relações de subordinação. Lembra? Bateu? Fechou? Show de bola. Professor Zitônio Maia. Beleza. Vem comigo. Vamos lá. Continuando o nosso encontro, né? A nossa alegria, a nossa satisfação, vamos agora olhar para vocês a relação de complementação, tá? Um elemento vai complementar o outro, vai completar o outro. Beleza, claro que só pode ser uma relação de enunciados dependentes, porque vai haver uma complementação. Show de bola, vem comigo. Essa relação de complementação é estabelecida sempre que o segmento funciona como complemento do outro. Daí a relação de complementação. Beleza. Existe, portanto, uma relação de dependência, ó, por isso os enunciados são dependentes, entre as partes constituintes. Show de bola, não é? Sintaticamente, é possível identificar as seguintes funções, obviamente funções sintáticas, não é? Com essas características. Então vamos lá. Função de sujeito, complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto, que não são denominações estranhas para você, certamente, tá? Então nós já temos 3, sujeito, objeto direto, objeto indireto, 3, tá? Complemento nominal, predicativo e aposto. Então nós temos sujeito 1, objeto direto 2, objeto indireto 3, complemento nominal 4, tá? Predicativo 5 e aposto 6, tá? Eu acredito que você tenha associado aquelas orações substantivas, que são exatamente as orações que exercem as referidas funções sintáticas que estão explicitadas nesse momento. Beleza? Beleza. E aí você pergunta, professor, como é uma relação de sujeito de complementação? Não é? Ficou aqui na minha cabeça, eu não consegui formar. Então venha comigo. Venha comigo aqui, eu vou lhe mostrar uma relação, tá? Então eu digo assim, vou pegar o primeiro enunciado. É bom. Então eu tenho aqui, eu vou chamar de oração principal. É bom. Então se eu enunciar só é bom, você vai perguntar, Zitônio, o que é bom? Então observe que vai dar uma relação de complementação. Eu vou colocar aqui uma função de sujeito, vou colocar em forma de oração, que vai dar aquela oração subjetiva. É bom que você me respeite.
Percebeu? Ó, a relação de complementação é bom. O que é bom? Então falta, não é? Falta a questão lá do que, do quem. Então eu tenho aqui a relação de complementação do sujeito. Aí eu tenho objetos diretos, não é? Então o próprio nome já está dizendo complementos verbais. É uma relação, lembra aqueles verbos transitivos? Os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos, os bitransitivos, né? Meu pai falou. Beleza. Está faltando a complementação desse verbo. O que foi que papai falou? Papai falou que você não saísse de casa. Então observe uma relação de complementação com o objeto direto. Lembre-se de que estarei sempre ao seu lado. Ai, que coisa maravilhosa de ouvir, não é, galera? Olha aí, lembre-se de que. Então lembre-se de algo. Lembrar é verbo. Lembre-se de que, né? Lembre-se de que estarei sempre ao seu lado. Relação de complementação. Eu botei o dia ali na frente, caracterizei o objeto indireto, acertei a minha regência, relação bem estabelecida, show de bola. Complemento nominal. Ah, Gitone, como é a relação de complemento nominal? Não lembro. Vamos pegar aquela lá do Ministério da Saúde, tá? O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Aí você olha assim, não é? Aí diz, o que é que está faltando nessa construção? Fumar é prejudicial à saúde. Está faltando o sinal grave, o sinal indicativo da crase, não é? Então, prejudicial a essa ação funesta, não é? Ela é prejudicial a quem? Então aqui eu tenho um nome, eu tenho um adjetivo, e a transitividade não é um privilégio dos verbos. Os nomes também são transitivos, podem ser transitivos, e nessa condição eles vão pedir um complemento de um nome, tá? E lembrando que esse nome pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, pode ser um advérbio, não é? Por exemplo, né? São alguns casos. Então aqui eu tenho a complementação nominal, uma relação de complementação em relação ao adjetivo. Não há nada que nos assuste, tranquilamente, tá? Aí nós temos a função do predicativo, a função do aposto, né? Você conhece a oração predicativa. Mas eu vou colocar para você, tá? Eu vou colocar uma relação de complementação com o predicativo. Então eu digo assim, venha comigo, vamos lá. Sua sorte foi. Ponto, tá? Então eu terminei a minha primeira oração com o verbo de ligação, com o VL. Obviamente que eu vou ter uma relação de complementação com a função predicativa, né? Sua sorte foi que papai estava dormindo. Então aqui eu tenho, tá? Terminei com o VL, aquela oração predicativa, lembram-se como elas se complementam, elas se completam? Então eu estou mostrando a você as relações sintáticas, as funções sintáticas, e por fim, de complementação, por fim, um aposto, não é? O aposto eu vou só falar aqui para vocês. Eu só lhe peço uma coisa, tá? Eu só lhe peço uma coisa. 2 pontinhos, lembra-se da história dos 2 pontinhos? Só lhe peço uma coisa, que você me respeite, tá? Que você não me traia. Só lhe peço uma coisa. Então, eu vou complementar o que é essa coisa, eu vou determinar. Então, é a função do aposto. Então, pessoal, relação de complementação não traz nada que nos assuste. São relações de complementos, tá? Pode ser complementos nominais, pode ser complementos verbais, podem ser os complementos dos VLs, lá, a função dos predicativos. Então, nada que nos assuste. E nós vamos já olhar essas informações dentro das questões, tá? Beleza?
Está ficando tudo show, tudo claro? Então, nada mais é do que o nosso objetivo, o nosso fim, a nossa finalidade. Venha comigo aqui para a próxima, beleza? Relação de condicionalidade, tá? Ó, o que é a relação de condicionalidade? É uma relação de condição, tá? Eu vou estabelecer uma condição para que o negócio ali aconteça, tá? Para que o enunciado ali aconteça. Então, eu chamo a atenção para que você não se detenha a decorar os elementos de coesão, porque você pode ter problemas, tá? Você pode ter uma mesma conjunção, uma mesma locução conjuntiva para mais de um sentido. E aí? E aí não funciona, não rola, tá? Não vai dar legal. Então vamos ver a relação de condição, tá? Eu vou formar aqui uma condição. Vamos colocar uma frase lá da nossa casa. Ela é muito satisfatória, essa construção que você faz com a sua fala do dia a dia, tá? Você fala assim: mamãe, posso ligar o meu computador? A sua mãe analisa e diz, não é? Desde que você tenha terminado suas tarefas. Ela deixou? Será que ela deixou? Vamos fazer a construção. Mamãe, posso ligar o meu computador? Ela responde, desde que você tenha terminado suas tarefas. Ela não deixou. Ela impôs uma condição para que você ligue o seu PC, o seu computador. Né? Então, você que vai dar a resposta, né? Terminou a tarefa, você está, não é? Na possibilidade, sim. Não terminou, você está na impossibilidade de ligar o seu computador. Beleza? Então, vem aqui, vamos lá. Relação de condicionalidade é estabelecida entre partes de um texto quando em um segmento expressa-se a condição para o conteúdo presente em outro. Beleza, entendido, não é? Se o primeiro segmento for verdadeiro, for positivo, beleza, o segundo também o será, né? Aquela questão, terminou sim, beleza, terminou não. Terminou tarefa? Não. Então, não tem beleza. Essa relação de condicionalidade expressa-se linguisticamente por meio de conectivos característicos. Então, quais são os que aparecem com mais recorrência? Se, caso, desde que, contanto que, a menos que e outros, tá? Eu vou chamar a atenção aqui para o desde que. Vou pegar, por exemplo, o desde que. Então, desde que começou a chuva, está faltando energia. Desde que começou a chuva, essa relação não é de condição, pessoal. Não é de condição. Então, queridos, não se detenha a decorar, pelo amor de Deus, nós não trabalhamos com este verbo, tá? Não se detenha a decorar elementos coesivos, tá? A relação é de sentido, é relação lógico-semântica. E a semântica trata do significado. Show de bola? É interessante também frisar para vocês a questão muitas vezes, inadvertidamente, nós usamos duas conjunções iguais. Se caso meu pai me der minha mesada hoje. Evita essa construção do se caso, porque você está usando dois conectores iguais, o se e o caso. É como se você falasse mais porém, então não faz sentido, porque o mas já traz uma ideia de oposição, o porém também. Então evite usar essas duas conjunções iguais. Então vamos usar um se, tá? O se. Se fizer sol, iremos à praia. Então essa oração 2, iremos à praia, ela só será materializada, concretizada com a condição 1. Só se a condição for positiva. Qual é a 1? Fazer sol. Se fizer sol, caso faça sol, desde que faça sol, não é? Então nós temos aqui
contanto que faça sol, nós iremos à praia. Então a relação dá para perceber. Há uma condição, tá? Há uma condição para que as orações se estabeleçam. É exatamente o que nós estamos olhando agora. Caso você estude, desde que você estude, se você estudar, obviamente com afinco, passará por média tranquilamente. Então você passará por média tranquilamente, caso estude, desde que estude, tá? Se estudar. Então é uma relação que a gente percebe com facilidade. Estabelece-se uma relação de condição e a relação de condicionalidade. Nada novo, nada que nos atormente, queridos. É só olhar essas relações dentro do texto, tá? Nada de decorar, é ter na sua cabeça, na sua mente, a semântica, o sentido dessas construções e nada que possa nos atormentar absolutamente. E aí o nosso objetivo de no final derrubar esse conteúdo com muita tranquilidade será cumprido, beleza? Então ficou clara, né? Ficou clara a relação de causalidade. Então eu vou chamar você agora para a próxima relação lógico-semântica com os enunciados de dependência. Venha comigo, vamos lá. Relação de temporalidade. Não há nada extraordinário. Relação de tempo, queridos. Relação de tempo, tá? Você pega, por exemplo, aqui, vamos pegar Roberto Carlos, ele tem uma música, o próprio título da música é a conjunção quando, né? Quando você se separou de mim, eu pensei até que ia morrer. Quando eu pensei até que ia morrer? Quando você se separou de mim. Então eu tenho as relações de tempo, aliás, é muito comum essa relação de temporalidade, não é? Venha comigo, vamos lá. É estabelecida para expressar o tempo, obviamente, por isso a relação de temporalidade, não é? Em que ocorrem as ações e eventos para explicitar a ordem que esses elementos vão se apresentar no texto. Exemplo foi do Machado de Assis, tá? Não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela saúde e acabei amanhã na praia da Gamboa. Observem que o conectivo depois ali, ele está, não é? O advérbio, ele está destacado porque ele vai estabelecer um tempo, uma circunstância de tempo, tá? Lembrando que o tempo entre esses enunciados, ele pode aparecer de três formas, com três aspectos, tá? É o que nós vamos ver agora na sequência. Vamos lá, galera. Relação de simultaneidade. Eu vou dizer o nome mais feio. Relação de concomitância, né? Vamos ficar aqui com simultaneidade. Simultaneidade são as orações que acontecem ao mesmo tempo, tá? Relação na qual as ações ocorrem ao mesmo tempo, concomitantemente. Leia o poema a seguir, tá? É do gaúcho Mário Quintana. Lembram-se de Mário Quintana? Maravilhoso, não é? Poeta gaúcho Mário Quintana, não é? Ele diz que a amizade é um amor que nunca morre. Certamente você já usou nas suas redes sociais. Eu amo o mundo, eu detesto o mundo. Eu creio em Deus, Deus é um absurdo. Eu vou me matar, eu quero viver. Você é louco? Não, sou poeta. Mário Quintana. Beleza. Então, entendamos o enunciado. Observem que os versos, eles estão em oposição. Ó, eu amo o mundo, eu detesto o mundo. Amar, detestar são relações antagônicas, tá? Eu creio em Deus. Ao mesmo tempo em que eu creio em Deus, eu acho que Deus seja um absurdo. Eu não, o eu lírico, tá? O eu lírico, o eu poemático. Eu vou me matar, eu quero viver. Então, ao mesmo tempo, é uma concomitância, há uma simultaneidade. Enquanto eu quero me matar, eu quero viver. Enquanto eu acho que Deus merece a minha crença, eu acho que Deus seja um absurdo. Então, olha só como ele caracteriza aqui embaixo. O poema é constituído por um grupo de antíteses. Lembra da antítese, figura da oposição?
Figura de linguagem que ocorre quando duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário são aproximados. As ações feitas pelo sujeito lírico, pelo eu lírico, manifestam um conflito interior pelo fato de ele pensar tanto em uma ideia como em outra ao mesmo tempo, que é a ideia de simultaneidade, de concomitância, não é? O eu lírico sintetiza com pares de afirmações curtas e rápidas, que ser poeta é conter em si as contradições do mundo que o cerca, ser tudo ao mesmo tempo, não é? Simultaneamente. Então as relações de simultaneidade, de concomitância, são relações de tempo comum, tá? Entre os dois enunciados. Beleza, tranquilidade, show de bola, maravilha, paciência, determinação e show de bola. Para frente. Relação de anterioridade. Dentro da relação de tempo entre as orações, é um tempo anterior, é um tempo posterior ou é um tempo igual? As orações estão ao mesmo tempo, em simultaneidade. Agora a relação é de anterioridade. Vamos lá, vamos derrubar esse negócio. Essa relação de anterioridade é estabelecida para expressar o tempo anterior às ações. Eram 7 horas da noite em São Paulo e a cidade toda se agitava naquele clima de quase tumulto típico dessa hora. De repente, uma escuridão total caiu sobre todos como uma espessa lona opaca de um grande circo. Os veículos acenderam os faróis altos, insuficientes para substituir a iluminação anterior. No texto, a ideia de anterioridade está expressa por meio da morfologia verbal. Note como a forma verbal eram, no pretérito imperfeito, que abre o texto, marca um tempo antecedente ao momento em que uma escuridão total caiu sobre a cidade de São Paulo. E a forma adjetiva anterior faz referência ao momento antes do blackout. Show de bola, né? Quando eu vejo um texto começando com esse eram, eu vou lá para o cortiço, né? Acho que é o capítulo número 2, e o autor abre assim: eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não suas portas, mas uma infinidade de janelas alinhadas. Daí a pouco, em torno da bica, era um zunzum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas, e aí vai embora, né? Aí começa aquele barulho, aquele zoom, aquele pancadão lá do cortiço. Então eram 5 horas, tá? A partir dali, né? Então esse tempo eram 5 horas, foi o momento anterior que ele marcou, e aí, a partir daí começavam a aparecer as pessoas e o tumulto, ele vai se estabelecer. Então, da mesma forma, o tempo estava tranquilo, eram 7 horas da noite em São Paulo, tá? E de repente deu aquele boom, aquela coisa, não é? A escuridão caiu, que ele compara com uma lona de um circo sobre a cidade, os carros acenderam seus faróis. Ele marcou um tempo anterior a esse acontecimento, quando ele disse que eram 5 horas. Claro, tranquilo, né? De boa, nós vamos derrubar direitinho o conteúdo, tá? Vamos para a última aqui, a relação de posterioridade. Então essas relações temporais podem ser iguais, concomitantes, podem ser de anterioridade e agora de posterioridade. Ocorre quando o evento subsequente resulta da anterior, expressando assim o tempo depois, posterior à ação. Vamos ver o exemplo. Dona Custódia é o título, não é? Fernando Sabino. Dona Custódia foi logo botando ordem na casa. Varreu a sala, arrumou o quarto, limpou a cozinha, preparou o jantar. Deslizava como uma sombra para lá, para cá. Em pouco sobejavam provas de sua eficiência doméstica. Ao fim de alguns dias, ele se acostumou à sua silenciosa iniciativa. Fazia de vez em quando uns quitutes e se deu por satisfeito. Chegou mesmo a pensar em aumentar-lhe o ordenado, sob a feliz impressão
de que se tratava de uma empregada de categoria. De tanta categoria que no dia do aniversário do pai, em que almoçaria fora, ele aproveitou-se para dispensar também o jantar, só para lhe proporcionar o dia inteiro de folga. Dona Custódia ficou muito satisfeitinha, disse que assim sendo, iria também passar o dia com uns parentes lá no Rio Comprido. No segundo parágrafo desse fragmento da crônica, a forma verbal almoçaria indica possibilidade futura em relação ao fato anterior, o aniversário do pai. A ideia de posterioridade, nesse caso, é marcada por uma forma verbal no futuro do pretérito, não é? Lembrando que uria marca o futuro do pretérito, para ser designado modo temporal, né? Então é um futuro, uma relação de posterioridade. E urei marca o futuro do presente. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. A relação de tempo estabelece o tempo de ocorrência entre as orações. É a relação de temporalidade. Dentro da relação de temporalidade nós temos a relação de simultaneidade, a relação de anterioridade e a relação de posterioridade. Então, bem tranquilo, vamos para a nossa próxima e última relação de modo, tá? Vamos lá, vamos fechar. A relação de modo é estabelecida entre partes de um texto quando em um segmento expressa-se a maneira ou modo como foi realizada uma ação contida em outro segmento. Observe no exemplo a seguir como os advérbios democraticamente e de maneira democrática e dominantemente, de maneira dominante, modificam o verbo discordar, estabelecendo com ele uma relação de modo, uma relação modal. Então, aqui nós temos uma relação empregado-patrão, tá? Vamos usar essa denominação. O empregado, ele diz o seguinte: eu posso democraticamente discordar do pensamento dominante? Democraticamente. E aí o patrão, naquela, né, colocação austera, ele responde: não. Mas eu posso dominantemente discordar do pensamento democrático. Aí aponta para a porta da rua, tá? Beleza. Então, assim, esse modo, né? Nós temos aqui dois advérbios: democraticamente, de forma democrática, e dominantemente, de forma dominante. Nós temos dois advérbios terminados em mente, né? Então, estabelecendo, obviamente, o modo como os pensamentos se desenvolvem. Beleza? Por fim, este capítulo abordou. Então, pessoal, é um capítulo de boa, é um capítulo que ele vai ser muito bem sintonizado, digamos assim, compreendido na nossa parte 3, na resolução de atividades. Aí nós vamos discutir tudo e aí, show de bola, estará tudo consumado, tá? A organização coerente e lógica das partes que constituem um texto é essencial para a produção de sentido deste. Para conectar estas partes, estabelecem-se relações lógico-semânticas. 2. Essas relações lógico-semânticas podem englobar a união entre orações, períodos, parágrafos e até entre partes maiores do texto, capítulos, né? E por aí vai. Entre orações que se estruturam como integrantes de um ato de fala único, diz que há uma relação de subordinação, que são os enunciados, o quê? Dependentes. E, por fim, as principais relações lógico-semânticas estabelecidas entre enunciados de conteúdos dependentes são de causalidade, vimos, com show de bola, vimos tudo, tá? Relação de finalidade, relação de concessão, complementação, condicionalidade, temporalidade e modo. Agora me diga, qual você não entendeu? 0. Todos com certeza você entendeu. Cumprido o nosso objetivo, tá? Eu saio muito feliz, eu saio com, digamos,
é a certeza de um objetivo alcançado. Por isso, queridos, forte abraço, muita luta, nós vamos vencer, vamos chegar lá. Até a próxima. Gostei muito de você. Forte abraço. Até a próxima.